Bom, então vamos falar sobre a correção parcial, ou como alguns conhecem, a reclamação. Uma das aulas mais importantes, justamente porque é um dos recursos menos conhecidos, né? Tanto do processo penal quanto do processo civil. Já que a correção parcial é um recurso que cabe no processo penal e no processo civil, daí a sua grande importância, né? Então vamos falar sobre a correção parcial. Vamos começar falando sobre o conceito, né, da correção parcial. Correção parcial, ela serve para corrigir erros derivados de ação ou omissão do juiz. Que tipo de erro? O juiz pratica, gente, dois tipos de erro. O juiz pratica os erros injudicando e erro improcedendo, tá? A correção parcial, ela se presta para corrigir erros improcedendo, tá? Correção parcial ou reclamação, ela não se presta para corrigir erros injudicando, tá? Ela só se presta para corrigir erros improcedendo. Qual a diferença? O erro improcedendo é um erro de procedimento, é um erro de rito. Por exemplo, inverter a ordem do depoimento das testemunhas. E o erro injudicando é um erro legal, é um erro que é praticado contra o ordenamento jurídico. Então, contra os erros praticados, quando o juiz praticar erro no ordenamento jurídico, eu tenho apelação, eu tenho recurso em sentido estrito, eu tenho o agravo instrumento, eu tenho recurso especial, eu tenho recurso extraordinário, tá? Esse aqui, que é a correção parcial ou a reclamação, ela serve para erros improcedendo. Ela não está prevista no CPP, e sim reconhecida na Lei Federal 5.010 de 66, artigo 6º e 9º. Atenção, ela não está prevista nem no CPP e nem no CPC, nem no Código de Processo Penal e nem no Código de Processo Civil. Se vocês quiserem uma legislação onde vocês vão encontrá-la, 5.010 de 66, artigo 6º e 9º. E em legislações esparsas de cada estado sobre a organização judiciária, por exemplo, em São Paulo, é o Decreto-Lei Complementar 369, do artigo 93, artigo 96, e a Resolução 171 do TJSP. Por que nós citamos essa legislação do Tribunal de Justiça de São Paulo? Porque é uma das mais completas sobre correção parcial e, eventualmente, tá, nós temos porque nós temos as outras legislações se baseando nessa legislação para poder falar sobre correção parcial. Então, gente, vamos lá. Conceito, né? Não havendo outro recurso cabível específico em lei, podemos dizer que é uma providência administrativa judiciária contra despacho do juiz que importem em inversão tumultuária do processo. Eu chamo a atenção nesse slide para, primeiro, lá em cima, não havendo outro recurso cabível específico em lei. Vocês vão aprender agora que a correção parcial, ela só é cabível quando eu não tenho um recurso próprio para usar previsto em lei. Então, se eu tiver um recurso próprio, como apelação, um recurso em sentido estrito, eu não uso a correção parcial, tá? Ela só é utilizada quando eu não tenho um recurso próprio previsto em lei. Nós falamos, gente, de erro em procedendo, né? O erro em procedendo é essa inversão tumultuária do processo, tá? Quando você inverte o depoimento das testemunhas, você está fazendo
Você ouve primeiro as testemunhas de defesa para depois ouvir as de acusação? Ou você ouve primeiro as testemunhas do requerido para depois ouvir do requerente no processo civil? Você faz uma inversão tumultuária do processo. Essa inversão tumultuária é um erro improcedente. Por isso, a correção parcial tem natureza residual. Está prevista nos regimentos internos dos tribunais inferiores, por vezes com o nome de reclamação. Então, a correção parcial é um recurso subsidiário, só cabível quando não tem um recurso próprio e está prevista em regimentos internos dos tribunais inferiores. Tá? É uma providência jurídico-administrativa contra um juiz que profere uma decisão, pratica o abuso de poder, faz uma inversão tumultuária do processo ou pratica o que nós chamamos de erro improcedente. Bom, pressupostos da correção parcial. Pressupostos da correção parcial. Primeiro pressuposto é a existência de despacho ou decisão que contenha erro ou abuso de poder que provoque inversão tumultuária do processo, isto é, todas as vezes que ocorrer o erro improcedente. Então veja, ocorreu uma decisão ou um despacho que gera alguma violação do direito da parte, gerando por parte do juiz um abuso de poder, ou provoque o que nós chamamos de inversão tumultuária do processo, ou caracteriza o que nós chamamos de erro improcedente, nesses casos, cabe correção parcial. É a primeira análise que a gente faz. Inversão tumultuária, abuso de poder, erro improcedente, gera correção parcial. Letra B. Que não haja recurso próprio contra o despacho ou decisão, isto é, seja irrecorrível. Ora, se você tem um recurso próprio do não recebimento da denúncia, tem um recurso próprio, que é o recurso de distrito, né? De uma decisão do júri contrária à prova dos autos, tem a apelação. Então, se tem um recurso próprio, eu não vou usar a correção parcial. A correção parcial só vai ser usada quando eu não tiver um recurso próprio adequado, uma hipótese taxativa em que eu não tenho o recurso próprio, então eu vou usar a correção parcial. Exemplos. Bom, aí vocês, lógico, querem os exemplos, né? Professor Franklin, quando é que eu vou entrar com a correção parcial? Então, é admissível a correção parcial nas hipóteses de, primeiro, indeferimento de pedido de instauração do incidente de insanidade mental do requerido. Nós tivemos um caso em Ananindeu, quando era promotor do júri, em que o padrasto, porque ele teve um relacionamento com a mãe de dois meninos, ela era a mãe de dois meninos, começou a se relacionar com ele era o padrasto das crianças. Um belo dia, ele só não queria saber de trabalhar, só queria saber de beber, e a mulher não queria mais nada com ele. Ele, para se vingar dela, foi na escola com a intenção de matar o filho mais velho dela, não conseguiu. E por infelicidade, teve a ideia de matar o filho mais novo. Foi no jardim de infância, conseguiu pegar a criança, a diretora não sabia que ele tinha se separado, levou essa criança para um local afastado, né, uma casa abandonada, pegou um punho de rede, estrangulou e matou essa criança. Muito bem. Pela conversa dele em juízo, dava para perceber que ele realmente apresentava problemas mentais. Então a defensora pública pediu ao juiz que fosse instaurado um incidente de insanidade mental no requerido. E pasme, o juiz indeferiu. Do indeferimento do incidente de insanidade mental, porque é lógico,
não vamos aqui analisar a questão da crueldade, da gravidade do crime. Mas se ele é uma pessoa inimputável, ele não pode ser submetido a uma sanção penal, ele tem que ser submetido a uma medida de segurança. E só quem vai dizer se ele vai ser submetido a uma medida de segurança é um exame de insanidade mental. Se o juiz indefere o exame de insanidade mental, pelo menos para verificar se o cara é sano ou não, ele está praticando inversão tumultuária, um abuso de poder do juiz. O juiz não pode indeferir, se for um pedido da defesa, fundado em provas. Outra questão: se a parte pede o arquivamento do processo, o juiz manda de volta ao TJE para novas diligências, praticar aí o procedimento. Ora, um crime de ação penal, nós estamos falando de um crime de ação penal pública, tá? Porque se o promotor pedir o arquivamento do processo, vocês já sabem que o juiz tem o direito de discordar do promotor e pode, então, discordando do arquivamento, mandar para o procurador-geral. E o procurador-geral pode ou concordar com o juiz e designar um outro promotor para oferecer a denúncia, ou concordar com o promotor e propor o arquivamento. Mas no crime de ação penal privada, em que o próprio requerente pede o arquivamento dos autos, porque ele está renunciando, porque ele está depois perdoando, o juiz não pode pegar o processo e mandar para nova diligência. O cara já pediu o arquivamento. E nos crimes de ação penal privada, ele tem disponibilidade da ação. Então, se eu renuncio o meu direito de queixa, o juiz vai investigar no caso se eu renunciei o meu direito de queixa. Então, isso gera prática de erro em procedimento. C. Se o juiz recebe o recurso, determina a realização de diligências pelo TJE. Quando o juiz recebe o recurso, o que ele tem que fazer? Ele vai citar a parte contrária para contra-razoar, não é isso? Não tem nada que pedir diligências no Tribunal de Justiça. Nós vimos que o relator ou o revisor, quando for analisar o recurso na Câmara isolada ou reunida, criminal ou civil, ele pode pedir diligência, pode pedir certidão de antecedentes criminais, ele pode pedir um documento de que o cidadão está respondendo outro processo, mas isso é o relator já no tribunal. Se o juiz recebe o recurso, ele tem nada que mandar fazer diligência. Ele tem que mandar a parte contrária se manifestar para apresentar as contrarrazões. Bom, formas de interposição. Gente, como nós vimos, os recursos eles têm duas formas básicas. Ou eu interponho através de petição, ou eu interponho o recurso por termo dos autos. Então, nós temos aqui formas de interposição. Visto que a correção parcial ou reclamação segue o rito do agravo do instrumento, poderá ser interposta por, preste atenção, nós vamos ver o seguinte, ela segue o rito do agravo do instrumento no civil, no processo civil, e segue o rito do recurso em sentido estrito no processo criminal, porque ela se aplica tanto no processo civil quanto no processo criminal. Então, você vai fazer uma petição por escrito tendo os seguintes requisitos: exposição do fato do direito. Na exposição do fato do direito, você vai colocar o quê? O abuso de poder do juiz, a inversão tumultuária do processo e a conduta que caracteriza o erro em proceder. Razões do pedido de reforma da decisão. Você vai dizer o seguinte, olha, se o juiz ouvir primeiro as testemunhas da defesa para depois ouvir as testemunhas da acusação, além de haver uma inversão tumultuária do processo, ele prejudica a própria defesa. Porque as provas hoje da defesa devem ser produzidas após
as provas produzidas pela acusação. Tanto que foi deslocado o depoimento do réu, o interrogatório do réu, que era feito no início do processo criminal, e agora é o último ato instrutório, justamente para ele ter a oportunidade de contradizer tudo o que foi feito. Então você vai explicar isso nas razões. O nome e endereço completo dos advogados, isso é tranquilo, constante do processo, nos processos iniciados por meio de queixa ou defensor nos demais casos. Queria só ressaltar o seguinte: primeiro, quando eu digo o nome dos advogados, é porque a correição parcial precisa de capacidade postulatória. Ela não pode ser interposta sem a presença do advogado. Segundo, a importância de colocar o nome dos advogados com endereço, que depois eles vão ser intimados naquela decisão, que poderá anular ou não aquele ato judicial. Terceiro, se for iniciado por meio de queixa, tem uma situação muito importante que eu queria que vocês registrassem. Quando se trata de processo de ação penal privada, eu tenho que ter na procuração poderes específicos para ele mover a queixa em favor daquela pessoa, para aquele crime específico, ou recorrer mediante a correção parcial ou reclamação. Porque os tribunais superiores entendem que se a procuração não tiver poderes específicos para que ele mova a queixa, ou não tiver poderes específicos para que ele promova a correção parcial, o que vai acontecer? Há um erro de representação que vai anular a queixa, que pode anular a correção parcial. Então não se esqueçam, quando se tratar de crime de ação penal privada, eu tenho que ter poderes específicos lá na procuração. Bom, feito isso, e ainda por termo dos autos, uma parte interessada parece cartório para manifestar seu inconformismo. Petição por escrito ou termo dos autos, que você vai no cartório e fala: eu quero recorrer, por favor, registre aí meu inconformismo. Beleza? Nós já vimos que o termo dos autos, ele basta que você coloque, apresente uma reclamação, por exemplo, ou quero ajuizar a correção parcial. E aí já vai valer como a reclamação. Cabimento. A correção parcial é cabível quando for necessário corrigir erro ou abuso resultante dos despachos dos juízes, que constitui inversão tumultuária da ordem legal dos atos processuais, o erro do procedimento. Então, a correção parcial, se vocês quiserem decorar a aplicação dela, vocês têm que pensar no devido processo legal. Os atos processuais em juízo, eles têm uma sequência lógica. Se você inverte a sequência dos atos processuais, ou pratica um ato processual na frente do outro, você está provocando tumulto, inversão tumultuária no processo. E toda inversão tumultuária do processo, ela gera correção parcial. Por exemplo, nós sabemos já que no processo penal, o interrogatório do acusado, há muito tempo é feito no último ato do processo. Imagine que o juiz decida colocar o interrogatório dele o primeiro, como era feito antigamente. E o pior, depois do interrogatório, é que ele dá o direito para que o acusado apresente a defesa prévia, que era feita antigamente no tríduo legal. Gente, isso é uma inversão totalmente do processo. Primeiro porque, quando o promotor oferece a denúncia, a parte tem que ser citada para apresentar as razões, que nós chamamos de defesa preliminar, para não ser recebida a denúncia. Não existe mais essa história de interrogatório e defesa prévia. E segundo, que o ato de interrogatório é o último ato do processo. Então isso é inversão tumultuária do processo. É como se eu dissesse assim: a parte entra com uma ação lucível, eu instruo o processo, e depois da instrução é que eu abro vista dos autos para que a parte apresente contestação. Está completamente errado.
Quando no cível se entra com uma ação civil, né, qualquer que seja ela, de natureza, de processo de conhecimento, constitutivo, declaratório, sancionatório, você tem que citar a parte para que no prazo de 15 dias ela apresente a contestação. Só após a contestação é que nós vamos então ver a instrução processual. É assim que é feito, é a ordem correta das coisas. Se o juiz, por algum motivo, inverte essa ordem, ele pratica a inversão tumultuária e, portanto, o erro improcedente sujeito à correção. Porém, não é adequada quando se pretende impugnar o erro injudicando, ou seja, quando o seu objeto versar sobre decisão que envolve matéria de direito. Como eu expliquei, a correção parcial ela é um recurso só para erro improcedente. Se o juiz dá uma decisão, se julgando incompetente, dá uma decisão dizendo que o processo transitou em julgado, dá uma decisão que houve litispendência, dá uma decisão favorável a um incidente de insanidade mental, dá uma decisão no processo de hipoteca legal, no processo de sequestro, uma medida cautelar que seja. Nenhuma dessas decisões está caracterizando o erro improcedente, são erros de direito, e o erro de direito é o chamado de erro injudicando. Eu vou atacar cada uma delas no seu recurso cabível. Se for em deferimento de uma denúncia, eu vou usar o recurso em sentido estrito. Se for uma decisão contrária à prova dos autos, eu vou usar uma apelação e assim sucessivamente, cada macaco no seu lugar. A correção parcial só é admissível quando não houver outro recurso específico para impugnar a decisão. Aí a pergunta é, bom, professor Franklin, tudo bem, só posso usar a correção parcial quando não tiver outro recurso. Beleza, isso aí eu já estou sabendo, beleza. Mas eu lhe pergunto, se eu entrar com a correção parcial no prazo do recurso correto, era um recurso em sentido estrito, eu entrei com a correção parcial no prazo de 5 dias. O juiz pode, pelo princípio da fungibilidade, receber aquela minha correção parcial, reclamação, como recurso em sentido estrito? Pode. Se não houver erro grosseiro ou má-fé, você pode ter a sua correção parcial recebida como outro recurso. Tá? Exemplos. Mais exemplos para vocês. Mais exemplos de aplicação da correção parcial. Quando o juiz não remeter os autos à perícia para a realização das diligências requeridas pelas partes. Imagine que um processo criminal, um processo civil, tu queiras, através da perícia, provar a materialidade daquela alegação que aduzes na tua petição inicial. E o juiz, ao invés de mandar realizar aquela perícia, ele indefere aquela perícia. Ele manda, por exemplo, que a outra parte já se manifeste em razões finais. Claro, que você poderia dizer, bom, mas no cível, o indeferimento da perícia pode gerar um agravo retido, ou mesmo um agravo de instrumento. Sim, pode. Mas tu podes entrar com uma correção parcial e essa correção ser recebida como um agravo de instrumento? Pode, também. No criminal, o indeferimento da perícia pode ser atacado através de um mandado de segurança criminal. Mas tu podes entrar com uma correção parcial? Pode. Quando o juiz, nada obstante haver promoção de desistência lançada nos autos, determina o retorno dos autos ao TJE para prosseguimento do feito. Ora, a desistência e o perdão são dois institutos de ação penal privada exclusiva. A desistência, você desiste antes de entrar com a queixa. O perdão, necessariamente, você já entrou com a queixa e você simplesmente vai pedir a outra parte para que ela aceite o teu perdão. Porque o perdão é bilateral, vocês aprenderam isso, né? Aqui
que a renúncia é unilateral, vamos colocar aqui, a renúncia, ela é unilateral e o perdão é bilateral. São ambos institutos de ação penal privada. Ora, se você renuncia o teu direito de queixa, tu não precisas que a outra parte dê o ok dessa tua renúncia. Se tu oferecestes a queixa, mas posteriormente tu entras com perdão, aí sim a outra parte tem que aceitar esse perdão. Logo, nas duas hipóteses, se houve uma promoção de desistência lançada nos autos, ou se houve um pedido de renúncia, ou se houve um pedido de perdão aceito pela outra parte, e o juiz manda prosseguir o feito, está totalmente contrário ao que diz a regra do jogo. A regra do jogo diz: se ele pediu, se ele renunciou, acabou. Se ele entrou com a ação, mas depois pediu perdão, outra parte perdoou, acabou. Se ele pediu a desistência, também. Claro que não vai haver desistência se for do órgão do Ministério Público. No recurso, por exemplo, eu posso desistir do recurso num recurso de ação penal privada, mas não se for de ação penal pública. Outro exemplo, decisão que indeferir a oitiva de testemunha tempestivamente arrolada. Qual é o prazo para o oferecimento das testemunhas no processo civil? Na petição inicial, não é isso? Não é isso? E qual é o prazo para o oferecimento do rol de testemunha no criminal? Por ocasião da denúncia e da queixa. Se você não oferece o rol de testemunha na petição inicial possível e não oferece o rol de testemunhas na ação penal, na denúncia e na queixa no processo penal, preclui o teu direito de arrolar testemunha, não preclui. Mas se tu arrolares ela tempestivamente, o juiz é obrigado a ouvir a tua testemunha. Se ele não ouvir, se ele indeferir a tua testemunha, existem vários caminhos, né? Possível, eu posso entrar com agravo letido, nós já vimos isso na aula de agravo, e posso entrar até com agravo instrumento. O indeferimento de testemunha e do indeferimento de perícia. No criminal, eu não tenho especificamente nenhuma hipótese do recurso em sentido estrito que diz que do indeferimento da testemunha cabe recurso em sentido estrito. Não existe. Então, tu pode entrar com a correção parcial ou reclamação. Também não existe hipótese de indeferimento da perícia. Então, tu pode entrar com o pedido direitinho. Da decisão do juiz que ouvir testemunhas arroladas intempestivamente. Aí já é o inverso, né? Você não arrolou a testemunha, né? A parte contrária, quando é que ela tem que arrolar a testemunha? Qual é o prazo? No processo civil, na contestação, não é isso? No processo civil, na contestação. No processo penal, na contrariedade à denúncia ou à queixa. No processo civil, na contestação. No processo penal, na contrariedade à denúncia ou à queixa. Logo, se ele não arrumou tempestivamente, ele não pode entrar com uma petição posterior para tentar ouvir aquela testemunha, porque o direito dele de ouvir aquela testemunha precluiu, tá?